Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então fica comigo até o final da videoaula que você vai entender o que é isso, para que serve e onde isso aparece no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, para iniciar vamos falar aqui, ó, diversas são as situações que é necessário medir: o comprimento, a superfície, a massa, a temperatura, o tempo, entre outras grandezas. Ô professor, o que é uma grandeza, professor? Bom, você que não sabe o que é uma grandeza, basta olhar para cá, ó, que aqui tem a definição de grandeza, ó. A grandeza é o que? É algo que pode ser medido. Então, se pode ser medido, então é uma grandeza. Bom, agora vamos continuar aqui, ó. Porque as culturas antigas tinham seus próprios métodos de unidade, seus próprios métodos e unidades de medida. O que quer dizer isso, professor? Significa que antigamente eles não tinham ali uma trena para medir, eles não tinham ali uma régua para medir. Isso daí não existia nessa época. Na época dos povos antigos, o que eles faziam? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Em algumas situações eram usadas, por exemplo, o quê? Medidas de comprimento baseadas no corpo humano. Ué, como assim, professor? Eles usavam o quê? A perna como uma régua? O braço como uma régua, professor? É mais ou menos por aí. Vamos continuar aqui que vocês vão entender. Olha só, preste atenção aí. Temos aqui, ó, uma menina, tá? Uma menina que tá com seu rosto devidamente embaçado e protegido para que não apareça, né? Então nós temos aqui, ó, temos a jarda. Olha aqui a jarda, para você que assiste, por exemplo, ou já ouviu falar sobre futebol americano. As marcações no campo, elas são o quê? São marcadas em jardas, né? Então, a jarda é isso aqui, ó. A jarda é a medição do nosso ombro aqui, ó, daqui do ombro até o quê? Até a ponta dos nossos dedos, ok? Se a gente abre os braços, uma jarda vai ser o quê? Vai ser do nosso ombro, né? Até a ponta do nosso dedo. Então aquilo ali vai ser chamado de jarda. Temos o que? Temos a braça, né? A braça é o que? Você abrir os dois braços, né? Abrir os dois braços todos e medir de uma ponta de um dedo até a outra, partindo da ponta do dedo de cá até a ponta do dedo do outro braço, ok? Da outra mão. Então isso aqui é chamado de braço. É uma das formas que o pessoal media antigamente. Os povos antigos mediam com isso, com a jarda, com a braça, mas também tem, ó, temos aqui embaixo, ó, o pé, ó, o pé, exatamente isso. O pé é o tamanho do pé. Claro, tinha um padrão, né? Um padrão de pé que eles deviam seguir na época. Mas quando se fala pé, é um sistema de unidade, tá? Então, pé, quando a gente fala assim, um avião está a 10 mil pés de altura. Então é isso mesmo, é 10 mil pés. É como se tivesse um pezinho do lado do outro. Temos também aqui, ó, além do pé, nós temos o que? Nós temos o passo. O passo, ele é o que? Ele é a medida de um passo, né? Quando você anda, você está dando um passo. Então, ó, pega aqui da ponta do dedo do pé que está atrás até a ponta do dedo do pé que está na frente. É como se a gente estivesse dando umas passadas, andando, ok? Então, é isso. Claro que tinha também, na época, um padrão, né? Geralmente o padrão, por exemplo, no Egito antigo, era usado o padrão do faraó, né? Então, não era qualquer pé, porque tem gente que tem um pezão e tem gente que tem um pezinho. Então a gente não pode estar dizendo assim, aqui é pé. Por exemplo, se o meu pé é um tamanho e, por exemplo, se eu colocar 2 pés meu, de repente pode dar um valor que não vai ser igual o seu. Se você colocar 2 pés, de repente o meu pé é maior do que o seu, e aí não vai ficar a mesma coisa. Por isso que antigamente
tinha um padrão, e o padrão geralmente era de um faraó ou algo do tipo, tá? E aí, ó, nós temos aqui o cúbico, tá? Cúbico, mas não é do metro cúbico, não é da raiz cúbica não, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, ó, temos o cúbico aqui, que é o quê? Nada mais é do que, não sei se a câmera tá pegando, você dobrar aqui, ó, o braço no seu peito e pegar da ponta do seu dedo até a ponta do seu cotovelo, ó, como a menininha aqui, ó. Sai daqui da ponta do dedo dela, ó, a ponta do dedo dela tá ali, e vai o que? Até o cotovelo, até a ponta do cotovelo dela. Isso é o que? Um cúbico. Além disso, temos aqui o palmo, tá? O palmo. Quem jogou bolinha de gude, né? Quem jogou bolinha de gude na vida sabe que a gente usa muito palmo pra jogar, né? Então, ó, tá um palmo de distância ali, ó, não vale dar ganso, tá? Então, mó gansão. Então, isso daí é da época e só quem entendeu é quem jogou bolinha de gude, quem jogou muita búlica, enfim. Eu não sei como que é o nome no Brasil todo, mas aqui no Rio de Janeiro é isso, é ganso, não vale dar ganso, é búlica, enfim, é isso aí. Vou dar um teco, mas teco no sentido de jogar bolinha de gude, tá? Não é outra coisa não. Então vamos continuar aqui. Vamos passar para o próximo aqui, vamos continuar aqui a nossa aula, vamos continuar aqui o entendimento da nossa aula. E aí nós temos aqui um barril, um jarro, um balde, um cesto, e aí tem uma explicação, ó. E a explicação disso tudo ali, ó, tá aqui, ó. Além disso, né, além do corpo humano, né, que era usado para medir as coisas, né? Além disso, para medir massas, por exemplo, também eram usados o quê? Instrumentos como barris, baldes, galões, sacos e cestos. É isso mesmo. Por exemplo, barril de vinho, entendeu? Então, tem algumas coisas que ainda são usados hoje em dia. Aí, ó, a falta de padronização das unidades de medida criava o quê? Criavam muitos problemas. E que problemas eram esses, professor? Por exemplo, vamos supor, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá? Então, com muito amor e muito orgulho dessa cidade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tivesse um padrão a gente tivesse uma forma de medir as coisas, né? O comprimento, a massa, enfim. E aí eu fosse viajar para São Paulo, por exemplo. E lá a medição seria de uma outra forma, porque é um outro povo, é um outro lugar, é uma outra cidade. Então, quando não tinha um padrão, as coisas não eram a mesma coisa que em uma cidade e outra. Eram coisas totalmente diferentes. Então, isso confundia muitas pessoas, criavam o quê? Muitos problemas, principalmente o quê? Para o comércio. Por quê? As pessoas de uma localidade não estavam familiarizadas com as unidades de medidas usadas em outros lugares, dificultando o quê? O comércio entre elas. Se na minha cidade, no Rio de Janeiro, a gente usava, por exemplo, para medir o cúbico, né? Vamos supor que a gente usava muito o cúbico. Em São Paulo, por exemplo, eles usavam a jarda, então são unidades de medidas diferentes. Então isso criava, sim, muitos problemas entre os comerciantes, tá? É um exemplo. E aí, ó, vamos continuar aqui, ó. Por quê? Porque com o passar do tempo, a necessidade de padronização das unidades de medida tornou-se cada vez mais evidente. Era fundamental o quê? Estabelecer unidades precisas e que pudessem ser reproduzidas. Então, eles criaram ali, estavam tendo necessidade de criar uma padronização para quê? Para quê? Para que aqui no Rio de Janeiro fosse igual em São Paulo, fosse igual em Minas Gerais, fosse igual no Paraná ou em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo. Então eles tiveram a necessidade de criar uma padronização para não criar mais problema entre outros comerciantes, entre uma pessoa e outra, ok? E aí, ó, continuando aqui, ó, há cerca de quê? De 2 séculos, cientistas se reuniram na França
a fim de padronizar algumas unidades, dando origem ao quê? O sistema métrico decimal. Ó. Sistema métrico decimal. Bom, estabeleceram duas unidades de medida a serem tomadas como base. Como base a gente usa o quê? A gente usa o metro, né, que é a unidade de base de comprimento, e o quilograma, que é a unidade de base de massa. Por exemplo, se eu chego em algum lugar e eu vou falar quantos metros quadrados tem a sala da minha casa. Um exemplo, vamos supor. A minha sala tem tantos metros quadrados. Eu não vou chegar lá e vou falar, ó, quantos cúbicos quadrados tem na minha sala. Isso não existe, gente. Isso daí, se eu perguntar, ninguém vai saber, ninguém vai entender nada. Quantas jardas tem daqui até o final da rua de casa? Então, isso não tem. Agora, se eu perguntar quantos metros tem daqui até o final da minha rua, a pessoa vai entender, né? É uma coisa que já está mais familiarizada, ok? E é a mesma coisa o quilograma. Ninguém vai chegar lá, por exemplo, no mercado e vai pedir, pô, me vê um punhado de sal, por exemplo. Me vê um punhado de sal. Ninguém vai falar isso. A pessoa vai falar assim, pô, me vê 1 quilo de sal. Ah, professor, por que o senhor escolheu sal? Não sei, veio na minha cabeça aqui. Então, hoje em dia tá tudo padronizado, então a gente entende o que uma outra pessoa fala com a gente. Dando continuidade aqui, vamos lá, ó. Em 1954 foi criado o Sistema de Unidades, o Sistema Internacional de Unidades, que é conhecido como SI, tá? Que completa as unidades de base das principais grandezas. Aí temos aqui essa tabela que vocês podem ver, vocês estão vendo aí na tela do celular, do computador, do tablet, onde vocês estiverem. E temos aqui, ó, a parte das grandezas, o nome e o símbolo, ok? Então, ó, grandeza de comprimento. A gente tem o nome de metro, ok? É unidade base, tá? Unidades bases. O nome, metro. Qual é o símbolo? M, ok? Tanto que quando é metro quadrado, a gente bota o M e o quadrado ali em cima, o 2 ali, o expoente 2. Quando a gente fala em massa, nós estamos falando de quilograma. E o quilograma ele é representado por QG. Quando a gente pensa em tempo, né, na grandeza de tempo, estamos falando de segundo, ok? Quantos segundos faltam para acabar o jogo, por exemplo? Enfim, e aí a gente usa o S, tá? Por exemplo, onde a gente pode ver segundos? Na própria internet, quando você vai baixar alguma coisa, tem lá 80 megabytes por segundo, por exemplo. Isso dali é uma grandeza de tempo. Corrente elétrica, estamos falando de ampere, tá? E é representado pela letra A maiúscula. Temperatura termodinâmica, estamos falando de Kelvin e é representado pela letra K. Quantidade de matéria é o mol e é representado como mol também, ok? Intensidade luminosa, candela, tá? Candela é o CD, tá? Mas não é CD de ouvir música, é CD de candela. Agora, preste atenção aqui, ó, Em 1954 foram estabelecidas as unidades de base. Porém, só em 1960 foi adotado o nome de Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, vocês podem ver que isso não é uma coisa antiga. Tem pouco tempo. 1960 é logo ali atrás, gente. Então isso não é uma coisa muito... como é que se diz? Isso não é uma coisa antiga, ok? Entendeu? Aí, pessoal, olha, a partir dessas unidades de base do SI, né, do Sistema Internacional de Unidades, surgiram o quê? As unidades derivadas. Veja a seguir alguns exemplos. Olha, a grandeza de superfície. Grandeza de superfície. Ela é uma derivada
da grandeza metro, tá? Do metro, né? Do comprimento, na verdade, né? E aí o nome, ó, metro quadrado, é a superfície e é representada por m ao quadrado. Quando a gente pensa em volume, estamos pensando aqui no metro cúbico e é representado por m ao cubo. Bom, a grandeza de volume, ela veio derivada ali do comprimento, tá bom? Ela é derivada do comprimento. Temos aqui a velocidade, a grandeza de velocidade. É o que? É 1 metro por segundo, tá? Quando a gente está dentro de um carro, lá no painel tem quantos quilômetros por hora. Então, quantos quilômetros por hora, por segundo, isso dali é a velocidade. A aceleração, ó, metro por segundo ao quadrado, ms ao quadrado, ok? Então, ó, preste atenção aqui, ó, nesse atenção. Atualmente, o Sistema Internacional de Unidades é usado em quê? É usado em quase todos os países. Então, é um sistema que é praticamente no mundo todo. Bom, aqui, ó, existem unidades de medida muito usadas que não estão incluídas no Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, o minuto, a hora, o dia e a tonelada. Eles não estão inclusos no Sistema Internacional de Unidades. Agora, pessoal, vamos aqui juntamente resolver esse exercício. Ó. Por exemplo, aí, ó, pesquise e escreva uma grandeza de unidade. Pesquise e escreva uma grandeza que pode ser medida com cada instrumento. Vamos aqui no relógio primeiro. Temos o relógio. Qual é a grandeza que nós podemos medir com o relógio? Bom, aí vocês têm que pensar um pouquinho e marcar aqui o tempo, né? Nós podemos medir o tempo. Então, a grandeza que nós podemos medir com o relógio é o tempo. Show de bola. E aí, ó, temos aqui embaixo na letra B a balança digital. A balança digital. O que nós podemos calcular, né? Qual a grandeza que pode ser medida com a balança digital? A grandeza é a massa, ok? É a massa. Quando você sobe numa balança, por exemplo, você quer descobrir o seu peso, né? Quer saber se você está acima do peso ou está abaixo do peso. Então, a massa corporal, por exemplo. Então, é massa. Quando a gente fala aqui da nossa jarra granulada, aquela jarra que tem tipo uma régua ali, né? Aquele desenhozinho ali granulado, com os números e tudo. Então, o que a gente pode medir com a jarra? Bom, se você pensar um pouquinho, você vai descobrir que é o volume, né? Volume é o que nós podemos medir com essa jarra granulada, tá? É o volume de farinha de trigo, é o volume de leite que você tem que botar naquela receita, enfim, é o volume. Show de bola. Agora vamos aqui, ó, termômetro. O que nós podemos medir com o termômetro? Essa é fácil. É o que? É a temperatura, ó. Temperatura. Então, é a nossa temperatura. Agora vem para cá, ó. Temos aqui a trena. O que nós podemos medir com a trena? Bom, a trena, ela lembra o que? Ela lembra uma régua, né? Então, o que a gente pode medir com a trena? O comprimento, ó. Comprimento. Então, com a trena, a gente pode medir o comprimento. E aqui embaixo, ó, com o amperímetro, ó, a gente pode medir algo que tem um nome parecido. É o ampere, ó. Ampere, com acento grave mesmo, tá? É o acento grave, não é o acento agudo, não. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero aí que vocês tenham entendido, aprendido, e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, toda forma que você quiser de entrar em contato comigo,
tá aí na descrição do vídeo. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário e, claro, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e até a nossa próxima